nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivesse vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 27 de agosto, nesta quarta-feira, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 27 a 32. Hoje nós celebramos também a memória de Santa Mônica. Santa Mônica, que foi mãe de Santo Agostinho. Sim. E o Evangelho de hoje é a continuação daquilo que nós estávamos falando ontem. Jesus dizia ontem: é preciso limpar o copo não só por fora, mas é preciso limpar o copo por dentro. E ontem já dei uma introdução naquilo que o Senhor diria hoje, que Jesus diz para os fariseus: vocês são como sepulcro caiados. Por fora está bonito e por dentro está cheio de podridão e hipocrisia. E Jesus repete várias vezes nesse evangelho, chamando os fariseus de hipócritas. E nós vimos ontem que hipocrisia é colocar uma máscara, é mostrar algo que nós não somos, né? Algo que está por fora é diferente daquilo que está por dentro, né? E o salmo que é da liturgia de hoje, o Salmo 138, é aquele maravilhoso salmo que deu aquela música Sonda-me, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, o Senhor me conhece. O salmo vai dizer, em qualquer lugar que a gente vai, o Senhor conhece, o Senhor sonda o nosso coração. Ele nos conhece por dentro. Então, por nos conhecer por dentro, o Senhor sabe exatamente como nós somos e como nós muitas das vezes estamos precisando de cura, precisando de transformação, precisando de libertação. E hoje, não por coincidência, mas por providência, nós temos aqui a imagem de Santa Mônica, que rezou mais de 20 anos pela conversão do seu filho Santo Agostinho, que nós vamos celebrar na quinta-feira, né, dia 28. Santa Mônica é um exemplo daquela pessoa que crê que o Senhor, ele pode mudar a pessoa e o Senhor quer mudar a pessoa desde dentro. Porque quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho foi um grande retórico, né? Ele que viveu o maniqueísmo, ele que viveu as heresias, mas ele que estava em busca da verdade. E a conversão de Agostinho é maravilhosa, porque é uma conversão intelectual. Ele muda desde dentro muitas áreas da sua vida. Mas tudo isso se deve, e nós vamos falar de Santo Agostinho na quinta-feira, mas tudo isso se deve ao quê? À oração de sua mãe, que, persistente, ela insistiu mais de 20 anos pela conversão do seu filho. Tanto é assim que no dia do batismo de Santo Agostinho por Santo Ambrósio disse: como não poderia se converter o filho de tantas lágrimas? Então, irmãos, hoje Santa Mônica, ela nos dá um grande ensinamento. E aprofundando o texto do Evangelho, coincidindo e providencialmente, por ser o dia de Santa Mônica hoje, nós temos um grande ensinamento maravilhoso para nós, que nós nunca podemos desistir de nós mesmos e nem das outras pessoas. Sim, né? De nós mesmos,
quantos irmãos você deve conhecer. Eu conheço irmãos que desistiram deles próprios, porque eles próprios deixaram de acreditar na transformação deles. Eu já tentei e não consigo, porque muita gente luta às vezes somente com as suas forças humanas, como se fosse um Superman, né? E isso também aqui está muito encurtido pelo pelagianismo, porque a gente acha que nós vamos fazer com a nossa capacidade, com a nossa força, com aquilo que a gente aprendeu, se esquecendo de que é o Senhor que é o dono dessa obra, é Ele que faz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, vai dizer o Salmo. É Ele, é obra dele, não somos nós, né? E muitas pessoas desistiram. Quantas pessoas, por exemplo, desistem de si e desistem da caminhada, porque ao longo do processo elas caem, né? E quando caem, o que acontece? Elas ficam com vergonha de voltar para a igreja, elas ficam com vergonha de Deus, elas ficam com vergonha de si mesmo, e aí ainda tem um outro problema, e ainda acontece o problema dos escrúpulos ainda, né? Tem os erros e tem os escrúpulos. Quando mistura isso tudo, as pessoas acabam desistindo. Ora, eu tenho uma palavra para dizer para você hoje. Aquilo que está na pequena via de Santa Teresinha. Não fique demasiadamente triste com as suas quedas. Não fique demasiadamente triste. Santa Teresinha nos ensina, né? Nós caímos, mas o Senhor é um Pai que está pronto a nos perdoar. Nós não podemos ficar demasiadamente tristes. Claro, nós temos que ter uma repulsa, um arrependimento muito sincero pelo pecado e até chorar os nossos pecados. Mas nós não podemos fazer desse material de queda um motivo para que a gente não volte para Deus. Um motivo para que a gente não se coloque de novo. E aí, claro, nesse meio tempo, o demônio vem no nosso ouvido. Você não é digno mesmo, tá vendo? Tá vendo lá, você estava se fazendo de santinho, você estava bonzinho, olha o que você é capaz de fazer, né? E ele começa a jogar tudo isso no nosso ouvido como acusação. Por isso ele é o acusador. Por isso ele é o diabo, o divisor. Mas nós não podemos ficar demasiadamente tristes. Nós precisamos saber que nós temos um Pai, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, como nos diz a segunda carta aos Coríntios. E como nos ensina também o pai da parábola do filho pródigo. O filho fez tudo de errado, mas quando ele cai em si e ele volta, o que o pai faz? Joga fora? Joga na cara dele? Se nós lermos a parábola, nós vamos ver que em momento nenhum o Senhor joga na cara todos os erros que o filho cometeu. Mas o pai veste ele com a melhor roupa, coloca anel. O pai coroa aquele filho, manda matar um novilho cevado e faz festa. Então, a derrota do inimigo se dá quando nós, na queda, nós reconhecemos que erramos e voltamos para Deus arrependidos, sabendo que Deus é capaz de nos perdoar e nos colocar de novo no caminho. Essa é a derrota do inimigo. Então, limpar por dentro, como nos diz o Evangelho, nos libertar de toda a hipocrisia, de tudo isso que Jesus aqui está criticando. O Senhor nos sonda e Ele quer entrar dentro de nós para fazer essa grande purificação na nossa vida. Irmãos, nós precisamos de uma purificação, né? Então, primeira coisa, não desistir de nós mesmos. E segundo, não desistir dos outros. Mônica não desistiu do seu filho. Ela perseverou na oração. Ela teve uma oração insistente de ir até as lágrimas e muitas lágrimas pela conversão do seu filho. Eu digo aqui, né, nós não podemos desistir das pessoas também. Não, nós não podemos desistir das pessoas. Nós precisamos continuar em intercessão, nos colocando na brecha, nos colocando como sentinelas, como atalaias, como aqueles que estão ali vigiando, como aqueles que estão ali guardando. Por isso
é proposto para nós, para que a gente tenha a nossa vida mudada, uma vida transparente, é proposto para nós o combate da oração. Estamos aí em dias de Quaresma de São Miguel Arcanjo, estamos no combate dessa oração, mas não somente durante os 40 dias. Nós precisamos ter uma vida de oração. Meu irmão e minha irmã, nós só vamos vencer essa batalha contra nós mesmos, contra o mundo, contra o demônio, contra tudo aquilo que quer fazer de nós uma caricatura de um filho e de uma filha de Deus. Nós só vamos vencer isso se nós tivermos uma vida de oração, uma vida voltada ao Senhor, a exemplo de Santa Mônica, que não desistiu dela, que não desistiu de Santo Agostinho, e por isso ela não só teve um filho melhor, ela teve um padre, ela teve um cristão, um padre, um bispo, um santo e um doutor da igreja. E que doutor da igreja! Saiba, sua oração, meu irmão, minha irmã, pode mudar muitas coisas. A oração, ela move céus e terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.